câncer de próstata é o segundo que mais mata os homens, fica atrás só do câncer de pulmão. É a doença mais comum entre os que já passaram dos 50 anos, mata um brasileiro a cada meia hora, por isso é muito importante fazer os exames periódicos e a gente sabe que, infelizmente, esse não é um hábito muito comum entre grande parte dos homens, né? Justamente para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, é que foi criado o movimento Novembro Azul. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o número de homens que procuram médico para consultas preventivas é, em média, 30% menor que o de mulheres. Além disso, mais da metade dos pacientes já chegam ao atendimento com a doença avançada. Eu vou conversar aqui agora no SETV1 com o doutor Igor Nunes, ele é urologista. Bom dia, doutor. Obrigado pela participação aqui com a gente. Satisfação. É importante a gente chamar atenção para essa campanha porque, como eu disse, infelizmente os homens ainda procuram menos, atendimento do que as mulheres. E ainda existe muito preconceito acima do câncer de próstata, uma coisa que não deveria existir mais, né? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Existe um preconceito muito grande em relação ao exame preventivo, em relação ao rastreamento do câncer de próstata, e é uma coisa que não deveria mais acontecer, né? A avaliação periódica do homem, nesse sentido, ela é super importante no intuito de diagnosticar os tumores de próstata cada vez em fases mais iniciais, que nessa situação, os tumores em fases iniciais, o sucesso do tratamento, ele chega a alcançar 90% dos casos. A gente chama muita atenção para essa questão do câncer e para todos os tipos, porque o diagnóstico precoce é de fato fundamental, né? Quanto mais cedo a doença é diagnosticada, o tratamento é mais tranquilo e a chance de cura é muito maior, como o senhor colocou aí há pouco. O câncer de próstata, 90%, ou seja, é muita coisa. E uma situação que a gente pode chegar com o simples diagnóstico precoce, exames médicos, periódicos que os homens devem fazer. Quer dizer, são cuidados básicos, porque a gente está cuidando aí cedo, fazendo exame de todo tipo, né, para a saúde, que a gente já deve ir ao médico sim fazer esses exames periódicos e tem a chance de identificar um problema cedo e resolver esse problema o quanto antes também. Exatamente, com uma alta chance de cura, do tratamento primário ele ser curativo. Né? E mais importante também, identificar aqueles pacientes que têm doenças mais avançadas, doenças de alto grau, mais avançadas, um diagnóstico precoce, para também possibilitar um início mais precoce possível desse subgrupo de pacientes. Doutor Igor, a partir de que idade os homens devem ficar mais atentos, assim, com foco mais específico nesse tipo de exame, dos exames para identificar um possível câncer de próstata? No Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda o início de rotina do rastreamento nos homens a partir dos 50 anos, de forma geral. Aqueles pacientes que têm história familiar positiva, ou seja, o paciente que tem parentes de primeiro grau, pai, irmão, tio, que tiveram história pregressa de câncer de próstata. Ou aqueles homens que têm uma ascendência, uma origem africana, raça negra, eles têm um risco aumentado de portar câncer de próstata e tumores mais agressivos. Então, nesse subgrupo de pacientes, a recomendação é o início do rastreamento a partir dos 45 anos de idade, um pouco antes do que a população de forma geral. Doutor Igor, o tipo de tratamento também, né, identificado da doença, ele vai variar de acordo com o estágio também que foi identificado esse problema? Exatamente. O tratamento do câncer de próstata ele tem que ser individualizado e tomar como base a idade do paciente, a expectativa de vida do paciente, e o grau do tumor e o tipo do tumor que esse paciente tem. Então, é um tratamento, as opções terapêuticas, elas variam de acordo com esses fatores, né? Que pode ser de um simples acompanhamento, a gente chama de active surveillance, que é uma vigilância ativa para aqueles tumores mais indolentes, tumores, digamos, menos agressivos, de baixo volume, de baixa carga tumoral. A gente consegue acompanhar esses pacientes e, em algum momento, durante o acompanhamento, caso esses tumores de baixa agressividade, eles mudem de comportamento, a gente pode aí sim intervir com as mesmas taxas de cura, de sucesso de tratamento, como se tivesse sido feita uma intervenção no início, na descoberta da doença. Fala-se muito hoje sobre cuidados para quem faz reposição hormonal, isso tanto para os homens quanto para as mulheres. O alerta deve ser maior ou não tem nenhuma relação, doutor? A reposição hormonal ela tem que ser muito bem avaliada, né? Para pacientes que não tenham suspeita de serem portadores de câncer de próstata,
e tem indicação de repor, ou seja, que tem o distúrbio do envelhecimento masculino, que tem baixa testosterona, não existe problema. Agora, a avaliação ela tem que ser muito cuidadosa, porque a reposição em pacientes que possam ter um foco de doença pode agravar o câncer de próstata, caso ele não seja descoberto antes do início da reposição hormonal. Uhum. Tem uma outra situação também, que justamente tem aquele medo que envolve a doença, dos homens também, a questão de ou impotência ou incontinência. Qual a relação disso com o tratamento da doença, doutor? O que acontece é que a próstata, ela se encontra, do ponto de vista anatômico, numa região muito profunda da pelve. A musculatura do esfíncter urinário, que é responsável por dar continência, ela se encontra na frente da próstata, muito justa da próstata, muito próxima à próstata. E os nervos da ereção passam do lado da próstata, na parte posterior da próstata, bem junto da próstata. Então, a cirurgia da próstata, ela é uma cirurgia que, além de a gente ter a preocupação oncológica de remover completamente o tumor, a gente também tem uma preocupação funcional, do ponto de vista na possibilidade de preservação, naqueles pacientes que têm tumores de baixa agressividade, a gente sempre tenta fazer uma cirurgia mais preservadora, tanto da parte esfincteriana quanto da parte de ereção, dos nervos que conduzem à ereção. E hoje existem abordagens minimamente invasivas, com maior definição de imagem, por exemplo, a laparoscopia, a cirurgia robótica, que permitem uma dissecção desses nervos, dessa região do esfíncter, com mais precisão, com mais delicadeza, com maior refinamento e com maior definição de imagem, e isso permite uma ressecção um pouco mais elaborada e com taxas de continência precoce maiores. Vale também a gente reforçar a questão do diagnóstico precoce, porque tem relação também com isso, né? Quanto mais cedo identificado esse tumor, né, com relação até ao tamanho, né, o tratamento, a cirurgia, né, ela tem menos chances de atingir, né, uma situação como essa que o senhor colocou, um nervo, enfim. O tratamento acaba ficando mais tranquilo também, né? O tratamento em relação à questão funcional, ele é muito dependente do tipo do tumor que o paciente tem. Se o paciente ele tem um tumor mais agressivo, de um grau, a gente chama de grau tumoral mais elevado, esse paciente ele não é candidato para uma cirurgia preservadora, em que a gente vai realizar a retirada da próstata, mas com cuidado de preservação dos nervos. Na medida que você tenta preservar nervos de ereção, você tende a realizar uma ressecção mais próxima da próstata. Em contrapartida, quanto mais próximo você realiza a ressecção da glândula, mais você pode deixar margem positiva, ou seja, fragmentos de doença, se for uma doença mais avançada, de maior volume. Então, para aqueles pacientes que tenham doença de baixa agressividade, esses pacientes podem sim ser candidatos a uma cirurgia mais preservadora. Então, na verdade, o tratamento, nesse sentido, ele é individualizado. Depende muito do tipo do tumor, do grau do tumor e de cada paciente. Tá certo, doutor Igor, eu quero agradecer muito a sua participação e esclarecimento. A gente traz esse alerta aqui hoje, Novembro Azul, mas um alerta que vale para o ano inteiro, claro que é muito importante, né? Obrigado pela participação, bom fim de semana e boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado.